Se você faz doces para vender, provavelmente já passou pela situação que eu vou falar aqui. Se você ainda não passou, então presta muito atenção para não cair nela, porque pode custar a vida do seu negócio. E a situação é a seguinte: você vende, vê o dinheiro entrando, fica lá felizão, felizona. De repente, no final do mês, você vai olhar sua conta e leva aquele susto, né? A conta tá no vermelho, então não sobrou quase nada. Aí você se pergunta, mas gente, para onde que tá indo esse dinheiro? Não é possível, tô vendendo, mas no final do mês eu não vejo a cor do dinheiro. Pois é, essa é a situação que geralmente acontece por 9 motivos e é sobre eles que a gente vai falar hoje. Então, para você não cair mais nessa cilada ou evitar cair, se você ainda não caiu, fica comigo até o fim dessa aula que vai valer muito a pena, ou ainda mais, pode valer a sobrevivência do seu negócio. Vamos começar então com o motivo número 1, que é clássico para quando a gente vai começar um negócio, que é não separar as contas pessoais das contas do negócio. Como sempre, a gente está aqui numa aula onde eu vou anotando os pontos principais para fazer um resumo do que a gente falou e ficar bem mais didático. Então vamos lá para minha tela. Primeiro erro é não separar as contas pessoais das contas do negócio. Então, o que significa, né? Entra um dinheirinho, você vai lá e paga a mensalidade da escola do filho. Entra outro dinheirinho e aí você vai lá e paga o imposto da sua empresa, algum prestador de serviço, algum fornecedor. Assim por diante, vai misturando, né, o gasto da sua empresa com o seu gasto pessoal. Qual que é o problema aqui, gente? Quando você faz isso, você perde totalmente a clareza do que você realmente faturou, né? E pior ainda, de quanto que é a sua despesa no fim do mês, porque você está misturando com despesas de casa, né? Sem saber disso, você é totalmente incapaz de planejar o seu mês, de reservar um dinheirinho para pagar as suas despesas do seu negócio, né? Porque também você não sabe quanto que você precisa reservar. E menos ainda para poder reinvestir nele para crescer, que é uma coisa muito importante, né? Muitas vezes as pessoas, inclusive, além de tirar o dinheiro que não deve da conta do negócio para pagar coisa pessoal, tira até zerar a conta e aí você fica sem nenhum capital de giro para poder reinvestir para o seu crescimento. Então, se eu pudesse te dar uma sugestão, se fosse pelo menos uma sugestão só de todas essas que eu vou te dar ainda hoje nessa aula, é que mesmo que você ainda não tenha uma empresa, ou seja, mesmo que você não tenha aberto um CNPJ, né, profissionalizado, oficializado, eu acho muito importante que você possa abrir uma conta bancária especial só para o seu negócio desde já. Isso vai fazer com que você consiga organizar as finanças do seu negócio com muito mais facilidade, vai te dar mais clareza das entradas e das saídas do seu negócio e vai te proteger de cometer muitos enganos, de gastar dinheiro do negócio com coisa pessoal sem querer e depois você não conseguir pagar as contas do mês da sua empresa, ter aquele susto. Então, hoje a gente consegue abrir contas, né, que não tem aquele pacote de tarifas mensais que você paga todo mês, aquela mensalidade, que são as contas digitais e elas são super fáceis e práticas de abrir, né? Só para citar algumas aí, a gente tem o Banco Inter, o Nubank, o Banco Neon, o C6, que é um pouco mais recente, né? Mas estão aí. Então, se você já tem uma conta em um desses bancos que você usa para coisas pessoais, veja se consegue abrir uma nova conta em um novo banco e reserva essa conta só para o controle das despesas e das entradas do seu negócio. Então vamos anotar aqui, mesmo que você ainda não tenha um CNPJ, é recomendável que você abra uma conta bancária separada só para as entradas e saídas do seu negócio. Contas digitais sem mensalidade e tarifas são as melhores opções. E a mesma coisa referente ao cartão de crédito, né? Então, provavelmente, quando você for abrir essa nova conta, vai ganhar um cartão de crédito, ou às vezes até um cartão de débito, um cartão pré-pago, enfim. Neles você só pode gastar ou você vai só se propor a gastar com coisas do seu negócio. Então, deixa eles separadinhos só para isso. Se precisar, coloca uma etiqueta
ou alguma coisa que diferencie eles para você não misturar quando tiver na sua carteira e você ter certeza de que você está usando aquele cartão só para sua empresa. Tá? Gente, essa é uma ação que você pode fazer ainda hoje e que vai custar exatamente R$0, tá? Mas que vai fazer toda a diferença para como você organiza o seu negócio. Vai por mim. Então deixa eu anotar aqui. Cartões de crédito, débito, pré-pagos vinculados a essas contas. Também reservar apenas para seu negócio. E aí, no final de cada mês, você vai retirar dessa conta que é só para o seu negócio o que vai ser equivalente ao seu salário. E aí sim, você gasta ele como bem entender, né? Sem preocupação de saber se vai faltar para o seu negócio, porque você já fez as contas e você sabe que o que ficou ali naquela conta já tem tudo que você precisa para pagar as suas despesas. Então tudo isso começa com esse tipo de organização. O segundo motivo que te faz não ver a cor do dinheiro no final do mês é não saber precificar o seu produto. Se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu posto alguma receita aqui e alguém me pergunta, Yara, mas por quanto que eu posso vender? Né? Se eu tivesse R$1 para toda vez que alguém me fizesse essa pergunta, eu já estava rica. Por quê? Como que eu vou saber por quanto você pode vender o seu doce se eu não tenho a mínima ideia de quais são os seus custos que você tem para fazer aquele produto? E depois, qual é o custo fixo que você tem todo mês para fazer o seu negócio rodar? Ou seja, você paga aluguel? Você paga MEI? Quanto que é a sua luz, sua água, seu gás? Enfim, se eu não sei nada disso sobre o seu negócio, é literalmente impossível eu te dizer por quanto você deve vender. E outra, se você também não tiver a visão do seu mercado, de qual que é o preço que eles já estão praticando para você se balizar, somado a tudo isso, somado ao conhecimento dos seus custos, é impossível você praticar um preço assim no escuro e perguntar para alguém que você nunca viu na vida por quanto você deve cobrar. Né? Sem contar aí o seu salário, né? Que também vai compor parte do preço do seu produto. Se você não sabe fazer o cálculo da precificação do seu produto, eu te digo que basicamente você vai ter, além do custo da matéria-prima, que são os seus ingredientes, a embalagem, tem que ter os seus custos fixos, o custo de mão de obra, que é o seu salário no final do mês. Ou seja, todos os seus produtos, todas as suas vendas vão contribuir para que o seu salário seja formado no final do mês, sua margem de lucro. Então, gente, se você não sabe precificar e fica copiando o preço do vizinho, né? Ou pior ainda, tenta vender até mais barato do que ele para ser mais competitivo, né? Saiba que as chances são de que você pode estar afundando o seu negócio sem saber e que ele tem data marcada para morrer logo logo, tá? Então vamos anotar aqui. Então esse aqui é o erro número 2. Não saber precificar o seu produto. Ou seja, né, como a gente falou, cada pessoa terá uma realidade de custos de matéria-prima, mão de obra, que irá compor o seu salário, custos fixos e margem de lucro. Portanto, é extremamente perigoso praticar o preço do vizinho ou ainda querer praticar um preço mais barato só para ser competitivo. Eu não vou nem comentar do pessoal que precifica, né, multiplicando o preço da matéria-prima por 3 ou por 4, né? E se você ainda tá nesse time, você precisa começar a abrir os olhos o quanto antes, né? Porque isso tá te prejudicando e muito e pode fazer o seu negócio afundar. Inclusive, eu já postei um vídeo aqui te explicando passo a passo como calcular os seus custos fixos para que você não faça esse erro mais de multiplicar por 3 e por 4 ou falar que são custos incalculáveis, que isso não existe, tá, gente? Se você gastou, você tem o lastro e você tem como medir. Então vamos anotar aqui. Multiplicar o valor da matéria-prima por 3 ou por 4 também não irá te trazer segurança e muito pelo contrário pode te prejudicar. Não existe. Vamos criar esse mantra, gente. Repita comigo. Não existe custo incalculável, ok? Incalculáveis. Não existem.
custos incalculáveis. E aí a gente chega no terceiro motivo, que é relacionado ao motivo número 2 também, que é ter custos fixos muito altos, né? Então uma coisa é você não saber quais são os seus custos fixos, mas pior ainda é se eles forem muito altos e você nunca consegue nem cobrir eles, né, para começar a ver a cor do dinheiro no final do mês. Então, vamos lá, para quem não sabe ainda o que são custos fixos. A gente sabe que existem custos fixos que vão acontecer todo santo mês, independente se você vender 0 ou 100 unidades do seu doce. Tem gente que confunde achando que custo fixo é um custo que vai ser sempre o mesmo valor, tá? E é por isso que chama fixo, mas não é, tá? Fixo é porque acontece todo mês. E ele não é relacionado à quantidade de produtos que você produz. Então, por exemplo, um aluguel, ele é um custo fixo, porque ele acontece todo mês, mas eventualmente ele vai aumentar, né? Ou uma água, um gás, uma luz, né? Ou se você mudar para um lugar mais barato, esses custos vão diminuir, mas eles vão acontecer todos os meses, independente se você produzir 1 ou 100 unidades. Tá? Diferente do custo variável, que é aquele que vai variar diretamente conforme a quantidade de doces que você faz. Então, se, por exemplo, para uma receita de doce você usa 1 lata de leite condensado, para 100 receitas de doce você vai usar 100 latas de leite condensado. Então, é um custo que é diretamente relacionado, ele varia diretamente de acordo com a quantidade da sua produção. Isso é custo variável. Mas então, quais são os outros exemplos de custo fixo, né? Como eu já falei, além do aluguel, a gente tem o imposto do MEI, a gente tem, como eu falei, a conta de luz, de água, de gás, uma verba que você estipulou para o marketing do seu negócio para fazer anúncios. E aí, se você não tem o controle desses gastos, se eles são muito altos, você vai vender e no final do mês você ainda não vai conseguir cobrir eles. Por isso que é importante saber os seus custos mensais, né? Porque só assim você vai poder estipular, inclusive, metas para você poder vender, para você poder pagar, para você poder cobrir eles e ainda depois disso ter lucro. Então vamos anotar aqui: ter custos fixos muito altos. Então, custo fixo é o custo que todo mês existirá, independente se você produziu 1 ou 100 unidades. Ele pode ter o seu valor variado. Exemplos: aluguel, água, luz, gás, verba de marketing, etc. Custo variável está diretamente relacionado à quantidade da sua produção. Então, exemplo, né, que eu dei: 1 lata de leite condensado para uma receita, 100 latas para 100 receitas. Então, basicamente, só para deixar bem claro aqui, custos variáveis, na maioria das vezes, vão ser os custos que a gente tem com a matéria-prima, os nossos ingredientes, as nossas embalagens, tá? Você deve ter a noção de quanto gasta mensalmente referente aos custos fixos para que possa estipular metas e saber a partir de quanto em vendas você estará tendo lucros. E é aqui que entra o motivo número 4, tá? Que é não ter uma meta, que a gente falou um pouquinho agora dentro do motivo do número 3, dos custos fixos altos. Quando a gente começa a vender sem uma meta, a gente não tem nenhuma referência, nenhum guia para saber se a gente está caminhando na direção certa ou não. A gente só sai vendendo lá e no final do mês a gente vê, né? E quando a gente não tem uma meta, a gente também não sabe quantos doces tem que vender, nem por dia, nem por semana, nem por mês, para poder cobrir os custos fixos e depois para ter lucro, né? Os custos fixos e os custos variáveis, enfim, os custos como um todo, para depois poder ter lucro, né? A meta é realmente uma bússola que vai te ajudar a guiar suas ações ao longo do mês. Então ela é muito importante para que você possa comparar mês a mês os seus resultados, a sua evolução e mais ainda, né, ano a ano. Quando você tem a visão da sua evolução,
você fica muito mais motivado. Então, olha só, ela é importante para a sua motivação, ela é importante para que você consiga atingir os objetivos de vendas no final do mês. É muito importante que você tenha uma meta, então. Então, vamos anotar aqui: não ter uma meta ou não saber como criar uma meta. Então, meta é uma bússola que vai te guiar ao longo do dia, do mês e do ano, e eu diria inclusive da semana, né? Então, do dia, da semana, do mês e do ano, para que você saiba se está na direção certa para cobrir os seus custos gerais e que no final tenha lucro. O papel da meta vai ainda além, ele serve para te motivar conforme você vê a evolução. Porque quando a gente começa a estipular algumas metas, é natural que a gente não consiga acertar elas de cara. Mas conforme a gente continua tentando e ajustando a nossa meta, porque meta é uma coisa que não é fixa, ela vai oscilando, ela é dinâmica. Conforme a gente vai criando estratégias novas para a gente conseguir alcançar aquelas metas, a gente vai ficando cada vez mais confiante e cada vez mais a gente vai ficando certeiro em relação a acertar aquela meta. Então, quando a gente vê a nossa evolução, né, que não seja de semana para semana, de mês para mês, mas quando a gente vê no ano a ano, ou então quando a gente compara, sei lá, fevereiro do ano passado com fevereiro desse ano, e a gente vê a nossa evolução porque a gente foi colocando metas e tentando alcançar essas metas, a gente vê essa evolução e a gente se sente motivado. Então é muito importante que você tenha metas. E a meta também, além de também trazer esse papel da motivação, ela te ajuda também nas sazonalidades, ou seja, no Natal, você acaba vendo que sempre tem aquele pico de vendas, ou no Dia das Mães, ou na Páscoa, etc. Então você já se programa melhor. Vamos anotar aqui. E por fim, as metas te ajudam a prever sazonalidades. Então a gente está falando aqui de Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, namorados, etc. A gente sabe que são as datas mais fortes, né? No meu curso, né, meu negócio de pudim gourmet, eu ensino os meus alunos a calcularem a meta de vendas direitinho. E quando eu vejo eles aprenderem isso, eu vejo como que o negócio deles muda da água para o vinho, porque quando eles começam a trabalhar com metas, é totalmente diferente. Então, quando você tem uma meta, você já começa o dia com um foco diferente, né? Você já começa a semana com outro foco, com outra mentalidade. Então, você já acorda e fala, opa, hoje eu preciso vender tanto. Ou, nessa semana eu preciso dar meus pulos para poder vender tanto. E aí tudo flui melhor, inclusive a nossa questão da ansiedade, você fica menos ansioso, porque às vezes você acorda sem norte, né, sem saber o que você tem que fazer naquele dia, quanto que você tem que vender, você fica ansioso. Mas quando você tem um número na cabeça, essa ansiedade vai embora, né? Porque você tem essa bússola que é a meta. Mas agora a gente vai falar do quinto motivo que te faz ficar sem ver a cor do dinheiro no fim do mês, que é não ter uma visão clara dos prazos de pagamento em relação aos prazos de recebimento dos seus clientes, né? Como assim, Yara? O que eu quero dizer na prática é, se por exemplo você compra a matéria-prima dos seus doces à vista, mas de repente você recebe o pagamento do seu cliente a prazo, ou seja, depois da entrega, o que acontece com o seu caixa nesse período enquanto você não recebe o pagamento do cliente? Pode ficar desfalcado e muitas vezes, né, se você não tinha uma reserva ali, um capital de giro, vai ficar no negativo. E aí você já começa a entrar no quê? No cheque especial, começa a pagar juros, enfim. Não é um cenário nada bom, até porque a gente sabe que juros de banco são muito altos, são os mais altos que tem aí no mercado. Então vamos anotar aqui. Então o quinto erro é não ter visão clara dos prazos para pagamentos versus recebimentos. Então, exemplo, compra matéria-prima à vista e recebe pagamento do cliente a prazo, 3 dias depois, por exemplo. Isso pode te fazer ficar
no negativo enquanto seu cliente não realiza pagamento. Por isso que você precisa ter uma visão muito clara do seu fluxo de caixa, que eu vou falar um pouquinho mais dele um pouquinho mais para frente, mas para que você saiba antes de qualquer prazo que você vai dar para o seu cliente, se você pode dar esse prazo. Não é assim, né? Não é que você falar, Yara, eu devo cobrar no ato da encomenda, eu tenho que pedir um sinal, eu tenho que cobrar só quando a pessoa recebe, né, no ato da entrega, ou então eu posso dar um prazo de 3 dias. Eu não tenho como te responder isso. Quem tem que saber isso, baseado no seu fluxo de caixa, é você, porque se você não souber desses detalhes do seu negócio, com certeza você vai correr o risco de chegar no fim do mês e ficar, ó, a ver navios. Então vamos anotar aqui. Apenas você conseguirá definir esses prazos baseado no seu fluxo de caixa. Cada um é diferente, portanto não existe uma regra. E aí você corre o risco de entrar no sexto motivo, que é o quê? Do seu cliente não pagar, que seria dar um calote mesmo, né? Hoje cancelar a encomenda depois que você já fez tudo, e aí você vai ficar o quê? No prejuízo. Então, muito, mas muito cuidado quando você aceitar fiado, porque isso pode ser o motivo de você também ficar no vermelho no final do mês. Então vamos anotar aqui: aceitar fiado e acabar levando calote. Esse erro é relacionado ao erro anterior, pois quando você dá prazos de pagamento para o seu cliente, você corre esse risco. E aqui também entra a questão da valorização do seu trabalho, com os limites que você precisa impor para o seu cliente, né? Ninguém gosta de receber fiado, e até mesmo quem pede o fiado sabe disso, tá? Tanto que muitas vezes quando a pessoa vai te pedir fiado, ela fica o quê? Com vergonha, não é? Porque ela sabe que isso não é uma coisa legal. Então, parte de você colocar esses limites para o seu cliente, para que tanto no seu negócio continue saudável financeiramente, como para que o seu cliente te valorize mais, tá? Então, vamos escrever aqui. Isso vai de encontro à questão da valorização do seu trabalho. Imponha limites ao seu cliente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Aqui eu vou colocar entre parênteses o fiado. Mas ó, eu não tô dizendo que você não deve dar prazo de pagamento para o seu cliente, tá? Eu só tô dizendo que você precisa primeiro ter noção do seu fluxo de caixa antes de fazer isso e saber dos riscos que você está correndo, né? Se é um risco baixo, você tem uma boa reserva ali de capital de giro, manda ver se você já conhece o seu cliente, seu perfil de cliente, ou aquele cliente específico e ele tá te pedindo um prazo a mais, você tem aquela reservinha no seu fluxo de caixa, tudo bem, não vai te desfalcar. Mas, de modo geral, se você ainda não conhece o cliente, você tem esse risco. Então você vai calcular se esse é um risco alto ou baixo, ou seja, se você não receber por aquela encomenda, vai te desfalcar? Não. Então a partir daí você vai definir os prazos de pagamento do seu cliente. E você vai impor esses limites, tá certo? E aí a gente entra no sétimo motivo, né? Que te faz não ver a cor do dinheiro no final do mês, que é o quê? Ter o hábito de comprar tudo parcelado e tudo no cartão de crédito. Muitas vezes a gente começa a comprar as coisas que a gente precisa para o nosso negócio e vai lá colocando tudo no cartão de crédito como se não houvesse amanhã, né? Só que assim, uma coisa que a gente não presta atenção é que no mês 1, você tem lá, por exemplo, R$100 na sua fatura de uma parcela que você fez. No mês 2, você tem R$100 do mês 1, compra mais uma coisinha parcelada e aí fica lá com R$200 de fatura. Chega no mês 3, compra mais uma coisinha e aumenta o valor da parcela da sua fatura. Quando você vê, chegou em dezembro e você está com uma fatura extremamente alta e que você não pode pagar. Então, cuidado, tá? Se você pode pagar à vista, pague à vista. Ou seja, se não tem nenhum benefício em você pagar parcelado, escolha à vista, especialmente se você tem o dinheiro, porque quando você paga à vista, muitas vezes também você costuma ter algum tipo de desconto. E se você está parcelando muita coisa no mês, você tem que prestar atenção, porque pode significar que é porque ainda você não tem dinheiro sobrando o suficiente para você comprar aquilo à vista, aquela batedeira, fazer aquela melhoria, fazer aquela reforma na sua cozinha, enfim, fica de olho nisso.
né? Porque se esse for o caso, é exatamente por esse motivo que você deve evitar parcelar, tá? Porque um dia a sua fatura vai ficar tão grande quanto o pagamento à vista daquela coisa que você queria comprar. E aí você vai se dar mal se você não puder pagar. Então vamos anotar aqui o erro 7. Parcelar muito no cartão de crédito. Parcelamento desenfreado pode virar uma bola de neve no longo prazo e chegar num ponto onde você não consiga pagar a fatura. Se você está parcelando muitas coisas, preste atenção. Pode ser porque você não tem dinheiro sobrando no final do mês. E se esse é o caso, é exatamente por isso que você deve evitar comprar, não é nem parcelar, é evitar comprar. Se você não tem dinheiro, né, quem não pode não compra, já dizia minha mãe. E o 8º motivo, que tem um pouco a ver com isso também, porque é sobre estoque. Às vezes você pode querer economizar mais um pouco, né, comprando no atacado e acaba parcelando no cartão de crédito, né? E aí você se vê com dois problemas, o que eu acabei de falar sobre o parcelamento desenfreado e o fato de você estar acumulando muito dinheiro em forma de matéria-prima lá no seu estoque, que vai ficar lá parado por um tempo indeterminado, porque você não sabe quando que você vai liquidar aquele estoque. Então cuidado quando você for fazer estoque, né? Porque estoque que não circula é dinheiro parado. Você precisa sim analisar os meses em que vale a pena você comprar um pouquinho a mais, né? Baseado nos meses que sobra um pouquinho mais de dinheiro. E aí você também sabe que são meses de sazonalidade, onde você sabe que tem picos de venda, então você já se prepara para aqueles meses. E aí sim, você vê uma oportunidade de economia. Mas se você faz um estoque muito grande, quando ainda não tem nenhuma previsão de fazer ele circular, você não tem noção nenhuma da sua demanda, se você vai vender aquele estoque rápido ou não, isso pode ser um problema e pode fazer você ficar no negativo no final do mês, porque você pagou por aquela mercadoria, por aquela despesa, mas não sabe quando que você vai receber o dinheiro suficiente para cobrir ela. Então vamos anotar aqui: fazer estoque sem controle, criar estoque sem ter a previsão de quando ele irá ser vendido. E aqui a gente está falando da matéria-prima que é para fazer o nosso doce, né? A gente não está falando do produto pronto, mas é a mesma coisa. Se você não sabe quando aquele leite condensado vai sair da sua prateleira, é a mesma coisa. Então, criar estoque sem ter a previsão de quando ele será vendido é perigoso, pois estoque parado é dinheiro parado. Estoque pode ser uma boa oportunidade de planejamento para épocas de picos de vendas, onde você realmente realiza uma economia, mas sabe que aquela matéria-prima vai girar. Então, quer fazer estoque? Vai com calma, vai aos poucos, especialmente só depois que você sabe, por exemplo, quanto tempo em média fica aquele chocolate, fica aquela lata de leite condensado na sua prateleira, uma farinha, um açúcar. Com essa previsão, você já começa a entender, olha, todo mês eu compro aquela quantidade lá de farinha, mas chega no final do mês eu já preciso comprar de novo. Então você já tem uma previsão, você já tem ali uma rodagem, né? Um giro do seu estoque. Com essa previsão fica muito mais fácil de saber quando que você precisa comprar novamente. E o último motivo que te leva a não ver a cor do dinheiro no final do mês é você não fazer um fluxo de caixa. A gente já falou um pouquinho de fluxo de caixa um pouquinho antes, falar de novo dele. O fluxo de caixa, se você não sabe do que se trata, ele é um registro das entradas e das saídas do seu negócio e que você deve preencher diariamente. Ou seja, ele deve ser incorporado na sua rotina como uma tarefa diária. Tá? Não pensa que você vai começar a fazer doces para vender e você vai ter que se preocupar só com a produção ou quiçá até só com a divulgação. Tem a parte financeira, tem as tarefas diárias, semanais, mensais que você precisa se preocupar quando você gerencia o seu negócio de doces. E o fluxo de caixa é uma delas, que no caso ele é diário. Então, seja numa planilha, seja num caderninho, numa agenda, enfim, né? De qualquer forma. Mas se você não faz esse controle, é muito provável que no final do mês você tenha um susto
porque você não sabe o quanto que tem realmente na sua conta. Então é exatamente esse fluxo de caixa que vai te dizer se você pode aceitar, por exemplo, as encomendas a prazo ou não, se você pode investir numa batedeira nova, se você já tem dinheiro suficiente para sair da sua casa e ir para um ateliê próprio, né? Assim como para você planejar suas promoções do ano, porque você já vai ter ali aquela previsão de sazonalidade também. Então vamos anotar aqui: não saber gerenciar o fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa é o registro de todas as entradas e saídas do seu negócio. É uma tarefa que deve ser incorporada à sua rotina diária. Com a visão do fluxo de caixa, você consegue se programar para promoções, consegue visualizar se é o momento de investir em melhorias e até de se mudar para um local ateliê próprio. Ele também te ajuda na decisão sobre os prazos de pagamento que você pode oferecer ao seu cliente. E com ele você também consegue se programar para criar provisões de pagamentos para coisas que você sabe que já acontecem todos os meses ou todos os anos, então você consegue criar essa provisão para essas despesas. Então vamos lá. E com ele você também consegue criar uma provisão para despesas que você já sabe que ocorrem sempre. Então, se você sabe que todo mês você tem que pagar o MEI, você já consegue reservar aquele valor no final do mês para pagar o MEI. Em relação a qualquer outro custo fixo que você tenha, você também consegue se programar através do fluxo de caixa. Porque se de repente você acha que tem um dinheirinho sobrando ali na sua conta bancária, se você não olhar o seu fluxo de caixa e saber que lá no final do mês você tem uma despesa que acontece todo mês, o que pode acontecer? Você pega aquele dinheiro para investir em outra coisa ou para pagar alguma despesa e aí quando chegar o final do mês você não tem aquele dinheiro. E o que eu estava falando sobre a sazonalidade, né? Então, se você sabe, né, através do seu controle de fluxo de caixa, que em fevereiro você tem uma baixa de vendas, você já tem que se programar desde janeiro ou até dezembro para criar uma promoção para fevereiro. Se você sabe que em abril você costuma ter um pico de vendas por causa da Páscoa, por exemplo, você pode muito bem se planejar para em fevereiro, março, fazer um estoquezinho maior, que a gente estava falando das coisas, da matéria-prima, para ter uma economia, pagar um preço mais baixo, para aumentar ainda mais a sua margem de lucro. Mas tudo isso você só consegue quando você tem o controle desse fluxo de caixa. Então, se você ainda não faz esse controle, eu recomendo muito que você comece a estudar para começar a colocar ele em prática. No curso Meu Negócio de Pudim Gourmet, eu ensino em muito mais detalhes, né, sobre como criar o seu fluxo de caixa. Eu até entrego uma planilha automática que vai te ajudar nesse controle diário, enfim. Então é muito importante, você não pode negligenciar esse passo, tá? Ufa! Bom, gente, por hoje foi isso. Se você gostou dessa aula, se ela te ajudou, por favor, comenta aqui para eu ficar sabendo, que é muito importante para mim, para saber se eu tô te trazendo conteúdo que realmente te ajuda. E compartilha também com quem você acha que pode ter ajudado com essas informações, com essa aula que eu passei hoje aqui. Esse material que eu fui escrevendo ao longo da aula, como sempre, vai ficar disponível no nosso canal do Telegram, o material em PDF. E para receber ele é só você entrar lá no canal acessando escoladedoce.com/telegram. Então é isso, gente. Muito obrigada para você que ficou comigo até o fim dessa aula. Um beijo e tchau!